Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui pra gente conversar sobre um assunto muito importante mesmo, porém muitas vezes acaba sendo tratado como uma coisa que não nos diz respeito e muitas vezes a gente acaba não dando muita importância para ele, que é a política. E aí, há algum tempo atrás, a Andresa Rodrigues mandou para mim aqui no YouTube a seguinte mensagem: Fabi, por que você não faz um vídeo sobre política? Seria muito bom despertar esse tipo de conhecimento. Várias pessoas estão reclamando do país, mas nem fazem nada, inclusive eu às vezes. Acho interessante você fazer um vídeo assim, porque tem eleição, onde o povo vota no presidente e é uma grande oportunidade de votar em alguém honesto e dedicado com o povo, não acham? Acho que cada ano o brasileiro vê a política como uma coisa que não tem como mudar ou melhorar. Acho que falando de política para as pessoas, saberão votar corretamente e o país não se perca, como a tremenda crise da Venezuela. E aí várias pessoas colocaram dizendo que gostariam bastante de um vídeo falando sobre esse tema e poucas pessoas sabem, mas eu adoro política. Eu já falei aqui que eu não gosto de novela porque eu acho que a política do Brasil já é uma novela e tanto, e é uma novela que nunca tem fim. Eu acompanho bastante política, acompanho bastante noticiário. O intuito desse vídeo não é colocar aqui a minha posição política, porque independente de qual seja a minha posição política, eu não vou agradar todo mundo. E como meu pai já me ensinou em vida, não se discute política, religião e futebol, porque dá muita dor de cabeça e cada pessoa tem o direito à sua visão, à sua opinião. Porém, o meu intuito aqui hoje é tentar plantar uma semente de reflexão para que através dessa reflexão a gente consiga ter uma opinião e com essa opinião formada poder de uma forma consciente tentar melhorar o futuro do nosso país. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem me mandar sugestões de temas aqui pelo YouTube. Vocês também podem me mandar sugestão de tema, relatos, pedidos de orientação e o que mais vocês quiserem através do e-mail afabiporei@hotmail.com e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? Então, roda a vinheta que eu vou tomar o meu café. Então, a menos que você tenha passado os últimos tempos congelado ou numa caverna, acredito que você saiba que este ano é ano de eleições. No entanto, a impressão que eu tenho é que as pessoas ficam mais preocupadas em escolher direito o síndico do condomínio do que os governantes e parlamentares que vão mandar e desmandar no nosso bolso e no nosso país. E tratam isso com uma insignificância que dá medo. E aí você vai lá e escolhe a pessoa que vai escolher os perrengues pelos quais você vai passar pelos próximos 4 anos. E depois de um tempo, à medida que as falcatruas vão sendo descobertas, cria-se a discórdia entre as pessoas que colocaram essas pessoas no poder e as que votaram contra. Mas vamos analisar como essa pessoa chegou no poder? Antes de mais nada, acho que muita gente esquece que político não veio de Marte, não veio da Lua, não brotou do chão, não surgiu de um universo paralelo. Eles vieram do povo. E aí a gente começa a entrar mais ou menos naquela questão: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A corrupção começou na política e foi levada ao povo ou começou no povo e só subiu de cargo? Somos todos povo. Mas a gente tem o péssimo hábito de se abstrair da culpa e das responsabilidades que nos cabem. E só apontar o dedo para a falha do outro. Só porque a falha dele é diferente da sua, porém ambas são falhas. Mas será que as pessoas sabem que falham? Será que rola uma consciência desse falhar? Não é novidade para ninguém que é do ser humano enaltecer sempre os seus pontos positivos. Dá uma olhada no seu feed do Facebook, do Instagram. Afinal de contas, se o mundo fosse povoado apenas pelas pessoas que você tem na sua timeline, o mundo seria um paraíso. Afinal de contas, todo mundo que você conhece apoia o feminismo, apoia a identidade de gênero, todo mundo aceita a orientação de todo mundo tem consciência ambiental e nunca joga lixo no chão. Afinal de contas, todo mundo que você conhece é um grande amigo e defensor da natureza.
E sempre quando alguma coisa dá errado ou não sai de acordo à sua própria vontade, a culpa é sempre de quem? Dos outros, lógico. Que pergunta. Somos todos bons, amorosos, incentivadores, compreensivos, conscientes, não preconceituosos, somos éticos, tolerantes. Ótimos exemplos! E esses políticos, credo, não nos representam? Sério? Ah, tá. Bom, vamos deixar um pouco essa hipocrisia de lado. Eu não sei se vocês têm acompanhado no noticiário, em diversos jornais, tem aquele quadro. O Brasil. Que Brasil você quer para o futuro? E eu adoro prestar atenção. E todas as edições, em todos os lugares, tem pessoas que reclamam dos políticos. Ah, porque o Brasil que eu quero não vai ter políticos corruptos, os políticos vão trabalhar para o bem do povo, porque a corrupção dos políticos tem que acabar. Mas por que a gente só restringe a corrupção para os políticos e não transforma isso numa coisa mais abrangente, como contra a corrupção em geral? Essa corrupção, sabe, que a gente vê todos os dias, de sempre querer levar vantagem, de dar uma graninha pro guarda da CT te liberar do bafômetro, dentre muitos exemplos cotidianos. Nós somos um povo que falsifica carteirinha para pagar meia, que fura fila, que pede atestado para ficar uns dias em casa sem trabalhar, que recebe troco a mais e faz vista grossa para não ter que devolver, que ofende pessoas nas redes sociais por terem opiniões diferentes das suas, ou muitas vezes ofende pessoas nas redes sociais simplesmente porque você nem soube interpretar o que ela quis dizer. Somos um povo que passa trote telefônico para dar golpe, que faz gato de energia elétrica e TV a cabo. Somos um povo que sabemos que existem leis de trânsito, mas pra quê? Vou beber e vou dirigir? Parece que é a mentalidade de muitos. Eu não acredito que a corrupção começou no plenário, mas que ela chegou até lá. Então, com que moral a gente pode cobrar ética, respeito, compaixão e cidadania quando nós mesmos não as possuímos e muitas vezes não sabemos nem o seu significado? Como você cobra de outra pessoa uma coisa que você mesmo não possui? E não precisa ir muito longe. Basta lembrar de uns meses atrás, quando a polícia entrou em greve. Quantos crimes foram praticados e lojas saqueadas por pessoas que ainda não possuíam ficha criminal e até então eram consideradas do bem? Mas, a partir do momento que souberam que não estavam sendo vigiados, olha como é que agiram. Cara, se tu pega um negócio que não é teu, sabendo que é errado e ainda pega, o que isso diz sobre você? Então, se você não sabe ainda ter discernimento sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que é bom e o que é mal, para e pensa. Se não for uma coisa que você pode contar para as pessoas com orgulho como foi que você conseguiu, é melhor não fazer. Se não é digno de orgulho, então tem alguma coisa errada. Muito errada. Ah, mas se eu não pegar, outra pessoa pega. Aí o karma é dela, né? Lei de causa e efeito é infalível. Diferente da nossa lei dos homens, que falha muitas vezes. Principalmente quando eu ligo no jornal e vejo pessoas que beberam, dirigiram, sabiam que estavam colocando a própria vida em risco e a vida de outras pessoas, matam alguém e são processadas por homicídio doloso, que não há intenção de matar. Eu não sou advogada, eu não sou letrada em direito e eu posso estar sendo bem ignorante no meu comentário, mas acho uma coisa tão contraditória. Mas aí também tem a continuação do pensamento. Imagina se a gente fosse de fato ser rigorosos na lei e punirmos todas as pessoas até pelos crimes mais suaves, digamos assim, como o caso de saquearem a loja quando a polícia estava de greve. Haja presídio, né? É capaz que precise mais de presídio do que residência no nosso país. Não existe governo ético para povo corrupto, da mesma forma que não existe governo corrupto para povo ético. E aí acho que vocês devem já ter visto alguns casos na TV onde comunidades precisavam de alguma obra para atravessar um rio, geralmente um córrego, fazer uma solicitação para a prefeitura e demorava meses. E aí teve um desses casos há alguns anos atrás, onde uma comunidade tinha um córrego e para atravessar para o outro lado, eles tinham uma ponte de madeira. E aí essa ponte ficou podre e eles pediram para a prefeitura colocar uma ponte
colocar uma ponte definitiva. A prefeitura demorou muito tempo, fez um orçamento de quase 300 mil reais, com um prazo de 3 meses para a obra ser concluída. Enquanto isso, as pessoas tinham que dar uma volta de mais de 1 quilômetro para atravessar uma coisa que, com uma ponte, encurtaria a distância para 200 metros. E aí, o que aconteceu? A população, de saco cheio de esperar, resolveu fazer uma vaquinha, cada um contribuiu um pouquinho e com cerca de 5 mil reais de orçamento, em uma semana eles tinham a ponte pronta. Feita com a ajuda dos próprios moradores que provaram que quando o ser humano se une, ele é muito mais poderoso do que os nossos eleitos. Aí eu fiquei pensando, será que esse prefeito, quando descobriu que isso aconteceu, não deve ter sentido vergonha? Porque eu sentiria. Ou também ele podia pensar, que bom, sobra mais pro meu bolso. Vai saber. Mas não é todo mundo que toparia fazer uma coisa dessa. A maioria das pessoas ainda pensa, mas eu pago os meus impostos, isso é problema deles. Então tá, é um direito seu pensar assim. Mas nessa situação, para pessoas que demorariam meses para ter aquele benefício, isso não é pouca coisa. A dor de cabeça, a privação com a locomoção, além de segurança e paz de espírito, com essa vaquinha eles conseguiram um resultado mais do que satisfatório. Tá descontente? Tá insatisfeito? Ok. Você tem todo o direito de protestar, mas não pode esquecer também que se você não mudar, nada vai mudar. Porque é muita gente esperando que só os outros mudem. E somos milhões de pessoas pensando, mas o que eu vou fazer sozinha não faz diferença. E aí são milhões de pessoas pensando igual que não chegam nem a dar o primeiro passo. Já viu aquela frase de grão em grão a galinha enche o papo? De pequena em pequena ação, de pessoa para pessoa, a gente consegue resultados. Mas a gente precisa de ideias e pessoas renovadas. Não adianta a gente fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não dá pra gente eleger a mesma corja e esperar que o país, de repente, saia do buraco e maravilhas comecem a acontecer. Ou é muita inocência, ou é muita burrice. Recurso nós temos, é só a gente ver a somatória de dinheiro desviado. Além dos altos salários e benefícios extraordinários dos nossos parlamentares. Se ajustasse direitinho, dava para sanar todos os problemas. Mas sabe por que a gente não é próspero como uma Europa? Porque a gente está tão preocupado com um discurso polido, um discurso bonito, do que de fato parar e pesquisar a fundo sobre as propostas de governo daquelas pessoas que a gente está tendo intenção de colocar lá. Político é muito bem ensaiado, tão bem ensaiado quanto as caras de credibilidade que eles passam no horário eleitoral. Eu fui mesária durante 7 eleições e um referendo. E eu vi ao vivo inúmeras pessoas que chegavam para votar e só chegavam com os números dos candidatos dos cargos mais altos, que era presidente, governador, mas deputado e senador, tanto faz. Pega um santinho que recebe ali na rua, ou aproveita, qual é o número mesmo daquele cara aqui do bairro? Ou quando você vai na padaria, o cara fala assim, olha, eu tenho um amigo que é candidato, aqui, vota nele. Aí tu fala, tá aí, não tem um candidato, vai ser esse mesmo. Quantas vezes? Nada contra, a escolha é sua. Desde que você analise o que ele tá querendo fazer lá. Se ele tá de fato querendo lutar pelo direito das pessoas, ou só mamar na teta dos nossos impostos. E é justamente por causa dessa irresponsabilidade da nossa política que as pessoas, quando não têm condição nem de se alimentar, muitas vezes acabam partindo para o mundo do crime. Roubando para comer, para ver se consegue sobreviver mais um dia. E se a gente tivesse educação, a gente teria que ter muito menos presídio. Mas sabe por que ninguém investe na educação? É muito simples. Porque pessoas que recebem boa educação, tanto em casa quanto na escola, educação de qualidade, se formam pessoas capacitadas de pensar por conta própria, de analisar, de refletir acerca de diversos assuntos. São pessoas que criticam, têm opinião formada e embasamento para opinar acerca de algum assunto. Quem não lê, quem não se informa, quem não recebe uma educação adequada, é obrigado a receber a informação que lhe dão. Porque ele não tem como contestar, ele não tem como pesquisar se aquilo é real. E é assim que o Brasil tem um monte de fantochinhos. Porque eles não têm uma informação diferente nem divergente. A ignorância do nosso povo é o que sustenta a má-fé de quem só olha para os próprios interesses.
Afinal de contas, quem é que vai querer um povo inteligente, que pesquisa, que vai estudar a vida do candidato corrupto, vai buscar, vai se interessar? E muito provavelmente não vai votar nele, quando ele pode manter um povo alienado, de cabeça baixa, que aceita qualquer migalha como se fosse um grande prêmio. E assim continua iludindo o nosso povo. E enquanto tudo isso acontece debaixo do seu nariz, você tá lá no Facebook discutindo com as pessoas que têm uma visão política diferente da sua. Justamente por isso que não é recomendado discutir religião, futebol e política. Há poucos meses atrás, onde a gente estava naquele escândalo de corrupção, era uma guerra no Facebook, a gente coloca aqui, a gente defende daqui, a gente ataca de lá, como se toda a corrupção estivesse concentrada num grupinho, como se ela não tivesse espalhada entre os milhões de brasileiros, estando eles no plenário ou dentro de suas casas. E é uma discussão tão sem fundamento que enquanto todos eles estão preocupados em ganharem mais dinheiro em cima da gente, tem gente discutindo por causa deles. Será que eles estão preocupados mesmo com todo mundo que tá aí desfazendo amizade, brigando com gente da família por causa deles? Mas enquanto vocês discutem, eles estão lá, torrando o nosso dinheirinho. Ou você acha que eles só vão roubar de quem não votou neles? Tipo, você não votou em mim, então eu vou roubar só de você. Não, chuchu. A conta vem pra todos nós. Mas outubro tá aí, a escolha é sua, só não se esqueça que a sua escolha afeta todo mundo. E eu espero que com isso eu tenha plantado uma sementinha para que vocês reflitam sobre a política do nosso país e sobre o que a gente pode fazer para melhorar a nossa própria situação. A gente precisa se unir, porque a gente não pode deixar a nossa vida na mão de outras pessoas, né? Então, pensa direitinho, analise os seus candidatos, veja qual é a proposta de governo, saiba também sobre o seu passado, que é muito importante, porque se a gente não analisa as causas do passado, a gente corre o risco de repetir esses mesmos erros no futuro, né? Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só, um beijo e tchau, tchau!